E aí, beleza? Eu estou bem, espero que você esteja muito bem também. Seja muito bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Celia Cozinha. O vídeo de hoje não é um vídeo de receita, porque preciso falar sobre o assunto que você viu aí na thumb. Fui enganado. Sim, fui enganado e tenho certeza que muitas outras pessoas estão sendo enganadas também. A gente precisa falar sobre isso. Mas antes de começar com o assunto, eu pedir para você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares e deixe no comentário aqui no final do vídeo, assiste inteiro e no final você deixa no comentário o que você achou, tá? Antes de eu explicar o porquê que eu fui enganado, vamos fazer só alguns esclarecimentos. Há pouco mais de 2 anos e meio, a minha esposa foi diagnosticada com a condição celíaca e eu comecei a aprender e pesquisar sobre as receitas sem glúten, principalmente no que se refere à panificação sem glúten, tá? E aí eu aprendi e descobri muitas coisas. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Tanto que tinha o canal, antigamente, que era um canal de comidas normais ali, pratos quentes. E o que eu mais gostava de fazer, realmente, eram as massas. Pães, tortas, bolos. E aí, o que acontece? Eu até gravei um vídeo, bem lá no começo desse canal, falando sobre o que é o glúten e como ele age. Mas eu nunca falei exatamente como ele age em uma receita. Por exemplo, num pão, né, numa receita de pão. Então, basicamente, o glúten é uma proteína que não é hidrossolúvel, ou seja, ele não perde suas características na água. Independente da quantidade de água, ele não perde as suas características. E ele meio que, quando você começa a trabalhar o glúten ali na massa, ele começa a se transformar numa cola ali na água, e ele vai grudando e juntando todos os itens ali, todos os elementos que tem na receita, e ele não perde suas características. Tanto é que o fato dele não ser hidrossolúvel, que às vezes acontece da pessoa adicionar mais líquidos do que pedia a receita de um pão, por exemplo. Vamos supor que tem a água lá e a pessoa colocou mais água do que deveria. A massa ficou muito mole. Você não precisa ficar adicionando trigo, né, para corrigir a massa. Se você pode, sova, trabalha na batedeira, põe para bater. Conforme o glúten vai sendo trabalhado, ele vai grudando ali tudo de novo. E a massa vai ficar assim, mais mole, mas com as mesmas características no final das contas. Tanto é que pães de trigo que levam mais líquido, né, que a receita fica mais mole, eles ficam mais macios. Então, esse é a atividade ali do glúten nas receitas de pão, por exemplo. Quando a gente vai fazer uma receita de pão sem glúten, a gente precisa tentar de alguma forma simular as características e o funcionamento do glúten com outros produtos ali na receita. Tanto é que a gente precisa fazer mix, né, de farinhas para determinadas receitas para que a gente consiga atingir ali as características mais parecidas possíveis daquilo que a gente quer. Então a gente tem farinhas de estrutura, farinhas de maciez, farinhas de liga e tem as chaves ali para essas receitas, principalmente no que se diz respeito à panificação, que é a goma xantana, que ela é um estabilizante e ela faz essa função de virar essa cola, essa meleca. E temos outros agentes ali de liga e que também trazem essas características de grudar as coisas ali e você pode trabalhar a massa de uma forma diferente. Mas tem 2 coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, esses elementos podem adicionar sabor à sua receita. Por exemplo, o psyllium é um desses substitutos. Se você adiciona o psyllium em uma massa de pão branco, né? Vamos falar assim, com todas as farinhas brancas, ele vai trazer uma característica que vai deixar seu pão parecido com um pão integral comparado ao trigo, tá? E esses elementos são hidrossolúveis. Então, quando você adiciona água e você começa a trabalhar ele na água, ele começa a se desfazer. Aquela gelatina dele, ela se quebra, né? Ele vai se perdendo e tudo mais. Então, você tem que ter um padrão ali, né? Umas proporções, melhor dizendo, das suas farinhas, dos seus ingredientes na receita para chegar no melhor objetivo. Quando você faz uma massa que você consegue trabalhar ela, sovar, sem ela grudar na sua mão, é muito provável que o seu pão não vai fermentar muito bem. Por isso que estamos sendo enganados, tá? O que acontece? Depois que minha esposa foi diagnosticada com a condição celíaca, eu comecei a pesquisar muitas receitas sem glúten, né? Principalmente de panificação sem glúten, para poder fazer as comidas aqui para casa e para minha esposa também. E me deparei com vários cursos e e-books e tudo mais ali na internet, né? Porque o algoritmo, ele vê o que você está pesquisando e vai te jogando ali as propagandas que você quer. E eu comprei alguns e-books desse, né? E eu lembro que no vídeo da divulgação, faça receitas sem glúten de pães fofinhos e não sei o que, papapá. E aparecia a moça lá sovando uma massa e pegava a massa, esticava a massa assim, a massa não se quebrava e sovava aquela massa bonita, crescia.
Falei, não, esse é o pão, tem que fazer esse pão aí. Fui e comprei. E nunca consegui chegar nas receitas, naquele resultado que aquele vídeo me mostrava. E aí voltei lá no anúncio do vídeo e comecei a prestar mais atenção. Não em um anúncio só, vários anúncios. A pessoa tá sovando aquela massa e ao fundo, bem desfocadinho lá no fundo, um pacote de farinha de trigo. Ou seja, para gravar o vídeo e fazer a divulgação, de repente até as fotos das receitas, a pessoa ali utiliza a farinha de trigo, porque vai deixar mais bonito, talvez, mas não é honesto. E aí, qual que é o problema se você vai reclamar? Eu fiz e o pão não reclamar. A pessoa pode dizer, não, mas ali eram imagens meramente ilustrativas, porque no vídeo dá pra ver que tem um pacote de trigo ali, então é óbvio que essa massa que eu tava fazendo era de trigo, entendeu? Então, esse vídeo simplesmente é para que você se atente, não se frustre, e caso esse vídeo chegar em alguém que faz esse tipo de divulgação, não faz mais isso não. As pessoas que precisam dessas receitas, às vezes elas já têm uma frustração grande, porque elas vão precisar parar de comer o glúten assim, de uma hora para outra. E aí você cria uma expectativa que não é atendida, e isso é um pouco desonesto. Eu estou dizendo aqui que não dá para fazer massas modeladas, mas essa característica que o glúten tem, de você esticar a massa assim, ela não se partir, é praticamente impossível de conseguir numa receita sem glúten. Beleza? Então mais um vídeo de conscientização. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe no comentário aqui agora o que você achou dessas informações. E compartilhe com seus amigos e familiares para que ninguém mais caia nesse tipo de golpe. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.